Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de IA para iniciante e iniciante mesmo, onde a gente explica aqui para você do zero. Eu estava conversando no grupo de mentoria dos meus alunos, onde eu ensino a criar e vender e-books na internet. E aí, naquela conversa paralela, eu mostrei para eles uma foto do meu antes e depois. Eu estava com obesidade grau 1, exatamente como você vê nessa foto aí. São 2 anos que separam essa foto antiga dessa foto atual. E aí eu estava explicando para eles que antes eu não tinha tempo para fazer exercício. E às vezes eu até sabia que eu tinha que fazer, mas eu não tinha cabeça, sabe? Porque eu trabalhava muito, desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. E aí, quando o Lucas começou a implementar as soluções de inteligência artificial no nosso negócio, que é o Atleta Campeão em inglês, espanhol e português, eu comecei a ter mais tempo livre para me cuidar. E o resultado, bom, foram 20 quilos a menos e uma vida completamente diferente daquela que eu levava. Estressada, obesa, sem tempo, energia e sem saúde mental também. Eu compartilhei essa vitória com o meu grupo, no que o Sandro manda uma mensagem. Maíra, não consegui terminar o livro porque eu estou muito estressado. Esse final de semana eu fiquei doente. E aí eu li aquilo e aquilo mexeu comigo. Nisso, o Everton manda uma foto. Maíra, esse é o meu depois e antes. Porque eu estava nessa vida fitness, eu estava me cuidando, eu estava saudável alguns anos atrás. Mas hoje, essa é a minha foto atual. E ele, mais gordinho, mais estressado. E ele até falou, eu estou trabalhando muito, o que é ótimo, eu amo o meu trabalho. Mas eu preciso ter uma vida melhor. E aí, eu fiquei pensando, o que vale eu implementar essas soluções de inteligência artificial para o meu negócio, para que eu tenha uma vida melhor, para que eu tenha mais saúde e qualidade de vida, se os meus alunos continuam sofrendo. E aí, eu tive a ideia, já que os meus negócios em inglês, português e espanhol estão rodando praticamente no automático e com a equipe cuidando, vou encarar esses conteúdos de inteligência artificial como uma missão para ajudar o Sandro, o Everton e pessoas como você a ter mais qualidade de vida, tempo e, por que não, dinheiro. Afinal de contas, aqueles conteúdos que você levava horas para fazer, você pode fazer em questão de minutos. Aqui nesse curso, eu vou te ensinar a criar prompts para você criar conteúdos, livros, apresentações, palestras, de uma forma muito mais rápida e eficiente. Mas, como eu falei, esse curso é para quem está começando do zero mesmo. Então vamos lá? Vamos para a nossa sala de aula. Pronto, já estamos na nossa sala de aula aqui. Bom, quando eu comecei a estudar sobre inteligência artificial e o Lucas começou a me ensinar sobre isso, eu tive um pouco de preconceito, assim, eu não vou conseguir aprender isso, é muito difícil, né? Você tem aquela visão de que você precisa entender sobre ciência da computação, dados, programação. E no fim das contas, gente, não é nada disso. Não para o objetivo que a gente está aqui, que é exatamente usar essas LLMs para a produção de conteúdos. Por isso que o meu objetivo aqui é simplificar ao máximo. Então, eu vou trazer termos aqui nessa segunda aula para você entender de uma forma geral. E aí, se você quiser se aprofundar, você vai lá no ChatGPT, no Claude, no Gemini e continue pesquisando sobre os termos que a gente vai falar aqui nessa aula. Eu quero começar falando sobre o que é IA forte e IA fraca. A IA forte é como se fosse um robô que pensa como ser humano mesmo. Se a gente estivesse num momento de IA forte hoje, imagina que ela entenderia o mundo, entenderia que é uma inteligência artificial, teria consciência própria. Exatamente, poderia tomar decisões por conta própria e poderia aprender qualquer coisa como se fosse uma pessoa. E a questão é que essa IA ainda não existe, pelo menos até onde se sabe. Já a IA fraca é o que temos agora. Ela é programada para fazer tarefas específicas como responder mensagens, automatização de processos, recomendar produtos, música ou até jogar xadrez com você. Mas ela não tem consciência própria, ela não entende exatamente o que está fazendo. Ela foi treinada para executar aquela tarefa e ponto final. Então, a principal diferença é que a IA forte seria um robô agindo como um humano, com consciência própria. E a IA fraca é a que nós temos hoje, é o que estamos utilizando e é apenas uma ferramenta que segue ordens pré-definidas. E lembra que na primeira aula eu falei assim, olha, estamos no momento em que as IAs, elas estão sendo treinadas. Cuidado, não leve em consideração tudo que a IA escreve e você também não pode acreditar em tudo que ela apresenta para você. Sempre verifique a veracidade das informações. Isso aconteceu comigo agora há pouco, eu vou te mostrar. Eu pedi para o ChatGPT os termos em inglês de IA forte e IA fraca. E olha só, ele colocou IA forte, Strong AI, e IA fraca, Weak AI. Porém, eu sei que não são esses os termos, né? E aí eu falei para o ChatGPT o seguinte, eu falei, olha, você só traduziu os termos, não são esses os termos corretos em inglês.
E aí ele falou: você tem razão. Os termos corretos em inglês para a IA forte e a fraca são Artificial General Intelligence, que é o AGI, que se refere à inteligência artificial com capacidades cognitivas gerais, tarará, tarará. E a IA fraca, que é o que eles falam de Narrow, né? Artificial Narrow Intelligence, que se refere à IA especializada em uma tarefa específica, sem consciência ou entendimento além da tarefa em questão. Esse é um exemplo claro de uma IA fraca. Então, quando você pedir certos termos, fazer pesquisas, sempre peça para o chat GPT mesmo se as informações que ele está te enviando são verídicas. E, na dúvida, vá em outra inteligência artificial, pesquise no Google ou em outras fontes de pesquisa. Então, agora que você já sabe o que é uma IA fraca, vamos nos aprofundar na LLM. Como utilizar essa ferramenta para que a gente possa acelerar os nossos processos e potencializar também a nossa criatividade. E a resposta está na simplicidade de um prompt. Eu sei que pode parecer uma palavra meio chique, né, meio difícil, mas prompt é basicamente a pergunta que você vai fazer ou a instrução que você vai dar para o chat GPT. É por isso que chama chat GPT e não só GPT, porque o chat é para você conversar. Eu acabei de te dar um exemplo simples, né? Eu falei, olha, você não fez da forma correta. Não, isso não está legal. E ela entendeu e continuou conversando comigo. Então, essa palavra, prompt, é uma palavra que você vai precisar decorar, porque a gente vai usar muito aqui. Então, prompt nada mais é do que a solicitação, a pergunta, a ordem que você dá para o chat GPT ou para qualquer LLM. E ao fazer esse comando, você vai receber uma resposta. E se a gente for explorar ainda mais esse conceito de prompt, a gente vai cair no que se chama engenharia de prompt. Assim como existem os programadores que escrevem códigos, nós temos também a engenharia de prompt, que consiste em saber como elaborar um prompt para ter a melhor resposta possível. Essa prática está se tornando uma verdadeira ciência. E acredite, é muito mais simples do que programar. E é isso também que a gente vai aprender ao longo das aulas. Qual a melhor forma de você pedir para o ChatGPT aquilo que realmente você quer. Então, para a gente poder avançar aqui nos prompts, tem uma coisinha que você precisa saber. Se chama token ou é token? Bom, não importa. Mas esse é um termo que muitos que começam a usar o ChatGPT não têm ideia do que é. E é por isso que começam a usar o ChatGPT e falam assim, isso daí não serve, isso daí não é para mim, não é tão bom assim. Então, sim, você precisa saber o que é token. Então, olha só, esses modelos, eles não têm uma memória infinita. Então, não dá para você simplesmente escrever um livro inteiro usando o ChatGPT de uma vez só. Aliás, ela é bem limitada. Para entender melhor, vamos fazer o seguinte: imagina uma esponja. Essa esponja ela pode absorver água, mas vai chegar num ponto em que ela não consegue mais absorver água. Com os LLMs, funciona da mesma maneira. Eles possuem um limite de tokens, ou seja, um limite do que pode rolar nessa conversa. Então, é basicamente um limite de informação que você pode fornecer para essa LLM e vai ter um limite também do que ela pode te responder. Só que o problema é que essa LLM ela não avisa quando você atingir o limite de tokens. E aí pode acontecer um fenômeno conhecido como alucinação. Exatamente. Assim como os humanos, a máquina também alucina. Então, a alucinação ela vai acontecer assim, ó, no meio da conversa, se você atingir o limite de tokens, a máquina vai continuar conversando com você, mas como ela não vai te avisar, ela começa a esquecer as informações que você já forneceu anteriormente. Então, vamos supor que você começou a conversa dizendo assim: oi, chat, eu sou Maíra Ramos, eu tenho 38 anos e quero escrever um artigo sobre neurociência aplicada no esporte. E aí, ali eu comecei a dar mais informações sobre esse artigo, comecei a conversar com o chat e tudo, e ali eu fui construindo um artigo, dois artigos, e aí chega num ponto que ela que atingiu o limite. O que, que vai acontecer? A máquina ela vai esquecer daquelas informações iniciais que eu dei. E aí ela pode cometer erros graves na hora da escrita ou até repetir informações que são desnecessárias, porque você já recebeu aquela informação antes. E a boa notícia é que as grandes empresas estão cada vez mais aumentando esse limite de tokens para nós consumidores. Então, eu nem vou colocar aqui para você quais são os limites, porque como esse vídeo vai estar aqui por longos períodos, pode ser que semana que vem essa informação já esteja obsoleta. Então, se você quer saber o limite de tokens de cada uma das LLMs que você está usando, é simples, você pergunta para ela. Então, vamos lá, vamos falar de prompt e os 4 maiores erros que as pessoas cometem quando vão começar ali a conversar com o ChatGPT. O primeiro erro é a falta de especificidade. Por exemplo, escreva sobre comida tailandesa. Esse é um tipo de prompt ruim.
tá? Se você quer ser mais específico, dê mais informações para a máquina. Então, você vai falar assim, ó, quais são os pratos típicos da culinária tailandesa que incluem camarão? Outro exemplo ruim, escreva sobre a Revolução Francesa. Um exemplo melhor seria, explique as principais causas da Revolução Francesa em termos simples. Ou eu também gosto de usar muito assim, escreva sobre as causas da Revolução Francesa e explique como se você estivesse conversando com um jovem de 13 anos. Segundo erro que as pessoas cometem ao usar o chat GPT, não fornecer o contexto adequado. Então, um exemplo ruim aqui seria, escreva uma carta de agradecimento. Aí você precisa dar um contexto, tá? Para deixar esse prompt melhor. Escreva uma carta formal de agradecimento a um cliente que renovou o contrato por mais um ano. E aí você pode dar mais informações. Isso é contexto. Imagina que o ChatGPT, o Claude, o Gemini, eles foram treinados por humanos, né? Então, nada melhor do que conversar com a máquina como se fosse um coleguinha mesmo. Erro número 3. Ignorar a importância do formato. Então, um prompt ruim e amplo seria: fale sobre as causas do aquecimento global. Você pode pedir num formato diferente. Liste as 3 causas principais do aquecimento global. E aí, mais específico ainda, explique cada uma em uma frase. E eu gosto muito desse exemplo também. Escreva sobre a importância do sono. Ruim. Um prompt bom seria: escreva um parágrafo curto sobre a importância do sono na saúde mental. E o quarto erro é ser muito curto ou muito longo. Olha um exemplo de prompt longo. Lembra, a gente tem um limite de tokens. Então, é importante que você saiba perguntar com uma certa objetividade, tá? Se você enrolar demais, seus tokens acabam. Olha só o exemplo. Quero uma explicação sobre as principais correntes filosóficas ocidentais, com detalhes sobre suas origens, diferenças e como cada uma influencia o pensamento moderno, incluindo exemplos de filósofos e suas obras principais. Olha quanta solicitação tem aqui em um parágrafo. É muita coisa, tá? É melhor você ser mais específico, dar um contexto, mas com mais objetividade. Olha como é que fica. Explique as diferenças entre o racionalismo e o empirismo na filosofia ocidental. Então, o que eu quero que você decore daqui dessa aula hoje? Existem os tokens. Se você não respeitar o limite de tokens, o chat GPT, o Claude, o Gemini, eles vão alucinar, vão ficar muito doidos e não vão te trazer o que você precisa. Dê contexto, seja específico e seja objetivo na hora de dar as instruções. E, claro, leve em consideração o formato que você quer. Se você quer curto, se você quer longo, se você quer em 3 linhas, em uma única linha, em um único parágrafo. Se você quer que o chat entregue para você uma lista, liste 3 possibilidades, me dê 10 exemplos de conteúdos para as redes sociais. E é claro que a gente vai encerrar essa aula com um exercício prático. Não esquece de fazer o download da apostila da aula 2. Vamos lá, as instruções do nosso exercício. Abaixo estão 4 cenários. Sua tarefa é melhorar os prompts apresentados aplicando os fundamentos que aprendemos: clareza, especificidade, contexto e formato. Depois, avalie como a versão melhorada se compara à versão original. Cenário 1, história. O prompt original é: escreva sobre a Segunda Guerra Mundial. O que você vai fazer? Você vai melhorar esse prompt. Então, seja específico sobre o aspecto da Segunda Guerra Mundial que você deseja explorar. Por exemplo, peça um resumo, uma análise de um evento específico ou uma explicação sobre os efeitos sociais, ou qualquer coisa que você tenha curiosidade mesmo. No cenário 2, fitness. O prompt original é: me dê dicas fitness. Você vai fazer o quê? Você vai melhorar esse prompt. Especifique o tipo de pessoa para quem as dicas são destinadas e o objetivo, se é perda de peso, se é ganho de massa muscular. Então, crie esse prompt para que ele fique mais específico, de contexto. O cenário 3, tecnologia. O prompt original é: fale sobre inteligência artificial. Melhorar esse prompt. Defina o contexto e o tipo de resposta desejada com uma explicação curta ou uma lista. E o cenário 4, um prompt sobre negócios. O prompt original é: fale sobre empreendedorismo. Você vai melhorar, adicione os detalhes sobre o que você quer aprender, como dicas, erros comuns ou casos de sucesso. Bom, vamos lá, treina aí o seu cérebro, mano, porque o que é mais importante agora é você dominar a arte de escrever prompts. Se você souber fazer isso, você pode criar qualquer coisa com excelência. E nós chegamos ao fim da aula 2, não esquece de deixar o seu comentário e também a sua sugestão, o que você quer aprender sobre inteligência artificial para produção de conteúdo e também para o seu negócio. E para você que quer resultados rápidos,
Nós temos uma equipe que pode implementar as soluções de inteligência artificial no seu negócio, na sua empresa. Entre em contato e marcamos uma reunião. E a gente se vê na próxima aula. Até lá. Pode ir? Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso curso de iniciante para IA. É iniciante o quê? Iniciante para IA. Não, é o quê? Curso de IA para iniciantes, tá?